Olá, pessoal, tudo bom? Bom, boa tarde, né, para quem vai acessar essa aula à tarde, bom dia, boa noite, para quem vai acessar em outros horários. Estamos começando junho e, com isso, o nosso último módulo do curso é o módulo cor. E quando a gente fala de cor nesse contexto, né, do nosso curso, a gente precisa pensar nos aspectos narrativos da cor, né, e pensar como a gente pode compor a cartela cromática de um trabalho de narrativa visual, que é o que nos interessa aqui, tá bom? Um dos caminhos é sempre ter como contexto, ter como ponto de partida, tudo aquilo que vem sendo registrado no diário de criação, né, até o momento, e e aí, claro, agregando a esses registros o que a gente conversar sobre teoria da cor nessas aulas desse módulo, tá. Eu quero enfatizar que o diário é sempre a chave para as nossas questões todas, porque nós estamos ali, né, cada um no seu diário, cada um naquilo que vem sendo registrado. E as cores que ali estejam, né, ou venham a estar, elas não estão ali aleatoriamente, elas têm um grande significado. Então, isso é o mais importante, quando a gente pensa numa narrativa por meio de uma cartela cromática bem delineada, né. Mas para isso, para que a gente consiga, elaborar essa cartela de um jeito assertivo, né, lembram que não existe imagem inocente, né, nossas criações partem da ideia do corpo criador, mas esse corpo é um corpo estratégico, é um corpo que sabe usar da sua intuição, que sabe, estimular os seus insights, mas também sabe agir com o mental, com o estratégico muito bem apurado, quando necessário, né. Isso é um corpo criador, né, não é um corpo que está à deriva, que tá apenas se deixando levar, certo? Então hoje, para a gente começar, como é a nossa primeira aula, a gente vai falar um pouco de cor, a partir do Johannes Itten, que nos traz conceitos e olhares muito importantes sobre o assunto. Eu acho que é o grande nome quando a gente fala de teoria da cor e da forma. Vou abrir aqui a nossa apresentação, deixa eu colocar aqui, bom, vamos ver, né, nosso módulo cor, né. Tan dan 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 dan. E aí o Itten vai falar sobre os contrastes, né, ele elabora uma lista de 7 contrastes, que para a gente é importante pensar nesse momento, né. Agora, quem foi o Johannes Itten e por que que ele é tão importante, né. Deixa eu abrir aqui. Bom, Itten foi um pintor, né, conforme está aqui no slide, é essa pessoa aqui. Essa foto foi tirada em uma das aulas na Bauhaus, ele foi professor da Bauhaus, né, ele que desenvolve o nosso disco, o nosso círculo cromático, né, o nosso tão famoso círculo cromático foi desenvolvido por ele. Eh, e aí, enfim, ele estudou pintura, ele foi professor de uma escola primária e depois ele se torna, diretor, né, gestor de uma escola de artes. Por que que isso é importante? Porque a Bauhaus, eu falei disso rapidamente na nossa última aula síncrona, a Bauhaus, traz para a escola os princípios, né, a inspiração na educação infantil, nos jardins de infância da época. Então isso é importante para nós, né, essa vivência do item, sendo mencionada aqui não é aleatória. Bom, e aí é quando ele conhece o Gropius, né, e é convidado para dar uma palestra numa aula inaugural da Bauhaus. Isso lá na primeira fase, no início, nos tempos áureos
da escola. E ele é fundamental nessa primeira fase da escola, porque ele vai influenciar não somente, as questões metodológicas de cor e tudo mais, mas ele vai fazer com que a escola repense toda a estruturação do curso, né. E para nós também é importante uma outra coisa que eu acho super interessante nessa foto aqui que vocês estão vendo grande, é que ele sempre começava as aulas com exercícios de ginástica, exercícios respiratórios, né, porque isso descontraía, relaxava os estudantes, eh, e fazia com que os estudantes pudessem criar, assim, tecer as próprias elaborações a respeito do ritmo e depois da composição harmoniosa a partir de diferentes ritmos, vivenciados em sala de aula. Isso tem muito a ver com o que eu falo sobre o corpo criador, né. Quem me acompanha, né, não só aqui no curso, quem acompanha não somente as discussões do curso, sabe que eu faço dança, sabe que eu estou sempre estabelecendo relações entre diferentes linguagens artísticas, e claro, tá no título do nosso curso essa ideia do corpo que cria, né, do corpo que está ativo, do corpo que se relaciona com os materiais. Então isso ajuda o aluno a pensar nos estudos dos objetos naturais, dos materiais que enfim, que eles venham a trabalhar, né, sobre os quais eles venham a tecer elaborações, desenvolver materialidade. Então ele tinha o item tem muito essa coisa da mão na matéria, da mão do material, da mão que pensa, do corpo que cria, que está ali ativo na própria criação, fazendo com que da matéria nasça a materialidade, né. Então, dessa mão no material, desse corpo em ação, posteriormente, o que era elaborado pelos alunos nesse momento, né, nessa relação, ele transpunha isso para o desenho mesmo, né, a lápis, para tratar com os alunos desse contraste, né, das dimensionalidades, dos contrastes entre os materiais, dos contrastes entre formas e cores, das representações de diferentes formas e cores em outros planos, em outras linguagens. Então, assim como Kandinsky, eu acho que o Kandinsky entra depois na escola, mas ele também trabalhava, né, a teoria da forma do Itten parte do círculo, quadrado e triângulo, que a gente não vai entrar muito aqui, mas ele também faz analogia com ritmo e formas geométricas, com cor e formas geométricas, né, ele fala do círculo como algo fluente, do quadrado como representação da calma e da estabilidade, do triângulo como movimento, né, como dinamismo. E o que eu acho super incrível é que ele tem como assistente nas aulas a Gertrude Grunov, acho que fala assim, né, que trabalhava com a teoria da harmonização, né. E essa teoria da harmonização se baseava na crença de que cada pessoa possuía um equilíbrio universal, né, de cor, música, percepção, forma, e que o equilíbrio entre tudo isso podia ser descoberto através de exercícios físicos, né, de exercícios físicos. Eu acho super interessante, né. Então o item tinha como objetivo, né, no desenvolvimento das teorias dele, a ideia do eu, né, os estudantes deviam procurar o próprio ritmo e desenvolver daí, né, uma personalidade harmoniosa, que eu acho que tem muito a ver com o corpo criador, né, e que tem muito a ver com o que eu chamo de com o que eu com o que eu venho trazendo de discussão sobre estilo com vocês, né, do estilo como sendo um um do estilo como sendo um discurso próprio, né, com algo que a gente tem dentro da gente e que a gente externa, né, a gente vai externar através da forma, mas isso parte da gente, de algo muito muito interior nosso, que a gente precisa tirar daquilo que é inconsciente e tornar consciente, né. Bom, vamos lá, eu vou hoje ficar com vocês
A gente vai passar rapidamente aqui nessa apresentação pelos 7 contrastes de itens, tá. Então, que são cor pura, matiz, né, que, a cor pura é o matiz, o 2 é o claro e escuro, as relações entre claro e escuro, entre frio e quente, né, cores frias e cores quentes, cores complementares, a relação de simultaneidade, né, entre as cores complementares, a ideia de saturação, né, o contraste por saturação e por extensão, né. Por que que a gente estuda os contrastes, né? Porque cor depende de contexto, a gente não trabalha cor de maneira isolada, né, elas são sempre relativas a algo, elas estão sempre inseridas numa cena, num espaço, no qual elas estão sempre relacionadas a outra cor, ou a cor e forma, enfim, elas nunca estão ali isoladas, né. E é importante que a gente tenha ideia desses contrastes, a gente tem ideia deles de uma maneira inconsciente, tá? Mas é importante que a gente tenha um relativo domínio sobre esse assunto, para que a gente trabalhe cor a nosso favor, para que o desenvolvimento de uma cartela cromática de um projeto, seja ele qual for, não seja algo mecânico, que a gente copie o arcabouço, né, eh, de algo já pronto, porque, enfim, por uma ideia difusa, de bom gosto, como é muito comum no design, no marketing, na propaganda. Hã, enfim, para que a gente saiba criar uma narrativa visual através das cores, né. E aí a gente tem a ideia da cor pura, primeiro, né, que é o contraste mais simples de todos, né, o contraste de matizes puros, na sua intensidade mais luminosa, ou seja, nem quando eu vou mostrar o círculo já já e vocês vão entender isso melhor. Mas é na sua intensidade mais luminosa, que é como vocês estão vendo aqui o vermelho, o amarelo e o azul, né, eh, que por sinal essa tríade, né, vermelho, amarelo e azul, hã, é a expressão mais eloquente, né, dessa ideia da cor pura e da relação entre as cores puras. A gente pode ver aqui nessa vou mostrar para vocês agora alguns exemplos, algumas enfim, alguns lugares onde a gente pode observar essa relação do vermelho, amarelo e azul. Eh, quando a gente fala dessa ideia da sua versão mais vibrante, é quando elas nem têm muito branco e nem muito preto, ou seja, elas nem estão muito claras, iluminadas, nem muito escuras, né, sombreadas. É quando elas estão ali no meio, né, assim, na metade das suas possibilidades de tom, né, a gente vai dos tons mais claros para os tons mais escuros. As mais vibrantes estão ali na meiuca dessa escala, tá. Tem aqui um exemplo. E Mondrian, né, eu acho que é quem sintetiza com máxima propriedade a questão. Aliás, Mondrian é muito interessante para estudar essa ideia, tá, essa ideia de contraste proposta pelo item. E aí a gente vai para o claro e escuro, né, que é a expressão mais forte desse contraste, vai se dar se a gente pensar do preto ao branco, né, mas aqui a gente vai usar o tom azul, né, porque entre o branco e o preto, né, a gente tem um caminho, né, de clareamento e de escurecimento que a gente pode aplicar em qualquer outro tom, né, aqui no caso a gente está usando o azul, né, então reparem que há um caminho aqui, né, para trabalhar para chegar do mais claro até o mais escuro do outro lado. E aqui nessas imagens a gente vai vendo essa ideia da luz e da sombra, né, do contraste. Quem faz isso muito bem é o Caravaggio,
Esse quadro não é um Caravaggio, tá, mas enfim, o Caravaggio é quem faz isso com mais dramaticidade, essa ideia do claro, enfatizando muito o primeiro plano e essa dramaticidade, né, de um fundo muito, 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 muito escuro. Um ilustrador que faz isso com muita propriedade é o Svetlan Yunakovych. Eu não estou com o livro dele agora, mas eu vou pegar depois para vocês darem uma olhada. Tá? Aqui o tom de azul, né? Aqui já é uma obra expressionista, se não me engano, esse é um Van Gogh, me perdoem, não é um Van Gogh, é um Picasso. Vejam, Picasso, amores, antes do cubismo, tá? Mas aqui numa fase expressionista e tudo mais, em que ele vai trabalhando do mais claro ao mais escuro, o azul, né? E somente com essa cor, mas trabalhando a saturação, né? Ele cria uma atmosfera cromática extremamente eloquente. A gente tem a ideia de frio e quente, então quando a gente coloca, vocês vão ver pelo círculo, de um lado estão as cores quentes, do outro lado estão as cores frias. Uma coisa que me ocorreu agora e que é importante, que eu queria ter dito no início da aula e não disse, a gente não deve trabalhar cor na abstração, né? A cor que a gente imagina nunca é a cor concreta no papel ou na tela. A gente precisa estar diante da cor, tá? Para trabalhá-la, né? Mas aqui a gente tem o frio e o quente, né? Vou fechar, vou maximizar aqui a tela. A cor permite que a gente, de um jeito muito, muito subjetivo, né? Claro, de um jeito simbólico, talvez, ela nos faz perceber temperaturas, né? Temperaturas muito altas, temperaturas mais baixas, enfim, né? E a expressão mais forte desse contraste é o vermelho, né? O vermelho na sua versão mais vibrante, menos vibrante, mas enfim, no polo quente, de cores quentes, e o azul no polo das cores frias, independente da sua saturação, do mais claro para o mais escuro. Né? São os dois polos entre quente e frio, se a gente for pensar na ideia de temperatura. Né? Enfim, aqui a gente tem o círculo, exatamente o círculo de Itten, à esquerda, e um outro círculo à direita. Esse círculo da direita, que tem esse triângulo aqui dentro, né? Deixa eu tentar aumentar a tela. Ele fala de cor-luz, porque normalmente quem trabalha com papel, com matéria, com a matéria fora da tela, né? Quem não faz ilustração digital, tá? Para ser bem claro, vai trabalhar com a cor pigmento. Mas quando a gente trabalha com ilustração digital, quando a gente cria uma ilustração no Illustrator ou no Photoshop, a gente tem que pensar na cor luz. Para quem vai trabalhar, para quem vai tratar da cor como pigmento, né, aqui fora no mundo palpável, nem sei se é palpável, enfim, não vou entrar nisso agora não. Precisa pensar nas cores básicas como amarelo, vermelho e azul, tá? Mas na luz, quando a gente vai trabalhar, porque para eu não fazer confusão, quando a gente está falando de pigmento, a gente está falando de um código chamado CMYK. Quando a gente está trabalhando cor-luz, quando a gente está trabalhando com ilustração digital, com software, com aplicativo de imagem, tudo a gente está trabalhando cor-luz, tá? E aí as cores primárias são magenta, tá ali no alto do triângulo, amarelo e ciano, tá? Então só para vocês verem que são círculos diferentes. E aqui a gente voltando na ideia de quente e frio, né, cores quentes e cores frias, reparem nesse contraste aqui, ainda que a atmosfera do quadro nos remeta, né, porque tem uma veladura, né, quase como se tivesse uma névoa na tela, né, nos remeta a algo que não é solar demais, a gente aqui consegue perceber muito esse contraste da cor do amarelo, né, do vermelho, do rosado,
o azulado mais frio. E aí a gente tem as cores complementares, certo? Que são exatamente pares de cores que estão em lados opostos do círculo cromático, né? São cores que se contrastam e se complementam. E isso gera um efeito visual muito intenso, né? Essa coisa do lado oposto do círculo, isso não é gratuito, isso gera uma vibração na nossa imagem que é diferente das cores análogas, por exemplo. São aquelas cores que ficam uma do ladinho da outra, no círculo cromático. Vamos lá. Aqui a gente tem um clássico do Van Gogh, mas falando, né, desse contraste cadê? Olha, entre azul e amarelo, entre vermelho e verde, o alaranjado e um outro, um tom de verde, né, que não é o verde que faz contraste com o vermelho, enfim, isso tudo, gente, é a gente olhando o tempo todo para um lado e outro do círculo cromático. Não à toa esse contraste se dá entre quente e frio. E aí a gente tem o contraste simultâneo, né? Que é a consequência da busca do equilíbrio ocular, né? A gente tem o nosso olho pede um equilíbrio. Então, quando o nosso olho é tocado por uma determinada cor, ele imediatamente vai passar a procurar o tom complementar a ela, tá? Então, os dois tons se anulam e restituem o equilíbrio ocular, certo? Para cada cor, o olho vai gerar espontaneamente a sua cor complementar. Um exercício bom para a gente pensar isso é o seguinte: pega uma superfície, sei lá, vermelha, e fica olhando para ela fixamente um tempo. Quando, quando você imediatamente tirar o olho desse vermelho aqui e olhar para uma parede branca, a cor que vai aparecer é o verde. Né? É o tom de verde complementar a esse vermelho que está aqui. Isso é a nossa busca por equilíbrio. Por isso que aqui nessas telas, né? Pronto. A gente é uma tela que tem movimento não só porque tem as cores quentes e tudo mais, mas porque o tempo inteiro o nosso olho está passeando do amarelo para o azul, do vermelho para o verde. O tempo todo o nosso olho fica ali percorrendo essa tela, né, essa superfície, em busca de equilíbrio. Tá? Vejam aqui esse quadro, né, um vermelho num ponto central, muito estratégico, e os verdes em volta. E a gente chega na saturação, tá? Que é exatamente esse grau de pureza do matiz. Então, ou a gente vai clareando esse azul, por exemplo, vamos usar o azul como exemplo, clareando esse azul, acrescentando branco, ou diluindo esse azul em água e a gente vai dando transparência para ele, clareando esse azul. Ou a gente vai saturando esse azul, acrescentando cores que vão escurecendo ele, o preto, por exemplo, né? Ou um azul mais escuro, enfim. Isso tudo vai nos dando, vai dando gradações para a gente de saturação. Quanto mais escuro, mais saturado. E a gente vê aqui uma composição que é monocromática, né, quase monocromática, não chega a ser totalmente tem branco ali e tudo mais, mas vejam que o lance dessa tela é esse vermelho aqui, ele está completamente saturado, escurecido, mas ele não, por uma veladura, mas ele não deixa de ser vermelho.
ele está apenas sombreadérrimo, tá. E a gente tem a contraste também por extensão, né. Bom, que são referente às áreas ocupadas por 2 ou mais cores, né, então, a depender das relações quantitativas das cores e da sua luminosidade numa composição. Então se a gente pega aqui, né, essas 3 exemplos aqui embaixo, né, então o item acreditava que para se chegar a uma harmonia na composição, era preciso que a gente distribuísse as cores de acordo com as suas luminosidades, tá. Eh, a depender do nosso desejo narrativo ali, da nossa intenção narrativa, certo? Eh, então, reparem aqui nesse roxo com amarelo, né, que são cores complementares. A gente está lidando aqui com cores complementares, ou seja, cores opostas no círculo. E qual seria aqui a composição mais harmoniosa, né, aquela que nos dá mais estabilidade ao olhar? A vermelha e verde, porque a gente tem aqui a exata distribuição, né, quantitativa das 2 cores. Para ir gerando desequilíbrio, a gente precisa ir também gerando desequilíbrio na quantidade de utilização de uma e de outra, tá. Menos amarelo e mais roxo, menos laranja e mais azul. Vejam aqui, ó. A gente percorre toda uma área verde e o nosso olho tenta descansar aqui, ó, nesse pontinho vermelho da roupa desse lavrador, ok? Bom, e aí, pessoal, hoje a nossa aula, hoje a nossa aula fica exatamente aqui já estamos em 27 minutos de aula, mas ficamos aqui nessa coisa muito teórica, né, e é difícil ir abstraindo, né. Por isso que eu tentei trazer esses exemplos de telas, enfim, de pintores. Que eu sugiro que vocês façam? Que vocês vão procurando essas relações em livros ilustrados, em imagens que vocês tenham aí à mão, né, pra tentar tirar um pouco da abstração e dar um pouco mais de concretude nessa teoria, tá certo? Na semana que vem a gente segue falando das harmonias, né, a gente definiu quais são os 7 contrastes de item, e agora a gente vai falar de harmonias, ou seja, na aplicação desses contrastes em composições visuais, né. Então é isso, tá bom? Assistam a aula novamente, devagarzinho, vão procurando estabelecer relações até com a paisagem em volta e tudo, isso é legal, tá bom? E semana que vem, dia 10, não é isso? A gente se vê novamente, mais uma aulinha gravada, tá bom? Beijo grande.